A gente fala Bhavana, Karma e Dhyana. Bhavana, Karma e Dhyana, né? Shuddha Raja Yoga. Vou tirar a palavrinha Raja, vou ficar com Shuddha Yoga. E esse Puri Yoga não é o que vem nos Yoga Sutras de Patanjali, não é o que vem nos textos budistas, é a palavra do Senhor Krishna na Gita. Então, o que é o Shuddha Yoga para mim é essa coisa universal. Então, aquilo que a gente chama de Bhavana, nós chamamos de cultura sintrópica. Esse é um termo-chave para a gente. Aquilo que a gente chama de karma, nós vamos chamar de praxis sintrópica. E aquilo que a gente chama de dhyana, ou Shuddha Dhyana, é a meditação sintrópica. Quando eu falo em cultura sintrópica, eu estou falando em alguma coisa que, obviamente, cultura a gente não inventa sozinho, né? Então, eu mapeei isso, não o Shuddha Dharma, que começa em 1915, mas a preparação dos mestres, que a gente pode remontar aos milênios, mas eu escolhi o momento que o Oriente e o Ocidente começam o diálogo. Ou seja, para mim, na minha leitura, que é quando Vivekananda faz o discurso dele no Parlamento das Religiões, em 1893, no dia 13 de setembro. Então, aquele discurso inicia esse diálogo e traz o que a gente chama de Neo-Vedanta. Então, aí todos esses parceiros nossos, Yogananda, Sri Aurobindo, Ramakrishna, tudo isso vem preparando e assentando o terreno para instalar essa cultura sintrópica, que é o Shuddha Yoga expresso pelo Senhor Krishna. Pronto, esse é o diálogo. Agora, qual é o impacto desse novo diálogo Oriente e Ocidente nesse terceiro milênio? Bom, falar em cultura sintrópica nesses termos, a partir daí, é falar uma nova ciência. Ciência sintrópica. Tudo isso que eu estou falando, eu posso definir com muita precisão em qualquer contexto acadêmico, em qualquer nível, para qualquer nível de especialista, né? Então, ciência sintrópica, que eu já venho trabalhando, e o Tiago é uma das interfaces, gestão sintrópica, que é o que a Cássia já vem fazendo e tudo mais, né? O Fanan também, que eu acho que, com outro nome, é a área que ele atuou profissionalmente. Ou seja, todas essas questões que eu coloco o olhar do Shuddha Yoga da Gita, a gente chama de sintrópico. Eu fui para Aracaju em janeiro de 1979 por causa disso. Então, a ponto que eu estou fazendo com a minha história começa lá, em 1979. Então, quando eu cheguei na comunidade, em 1979, que já tinha lá um projeto de adubação orgânica, de padaria natural e tudo mais, eu estava meio fascinado com aquilo. Para resumir, ele falou: com você eu quero conversar uma outra coisa. Aliás, eu vou conversar de três coisas. Primeiro, ele me apresentou a um livrinho, um autor de Curitiba, chamado Arthur Barthelmes, que é um professor de química, mas que ele redefine tudo da química em termos quase que místicos. Sim. E você fala da atração dos elétrons como se fosse uma relação de atração amorosa. Aí, em seguida, ele me apresentou a um físico famoso na época, que é o Jean-Émile Charon, que trabalhava com o conceito de Deus-elétron. E essa ideia de Deus-elétron é porque ele entrou aí com dois termos: entropia, aí já entrou a entropia, e negentropia. O que é a entropia? É tudo aquilo que rege a Prakriti. Isso é entropia. O que é a negentropia? É tudo aquilo que rege o espírito. Isso é a negentropia. Então, eu tenho A, U, M. A é a negentropia ou sintropia, que é o sinônimo. U, entropia, né, que depois eu posso falar rapidamente o que é. E o M, que é a relação de identidade e diferença simultânea dessas duas categorias, é uma expressão dialética que faz essa relação. Eu sei que a energia, que é exatamente, que fala matéria e energia, elas são irredutíveis, mas ao mesmo tempo, quando eu falo ON com OM ao invés de AOM, eu tenho essa relação de semelhança. Então, isso é
a ideia que o Francisco me apresentou. Aí eu fui virar monitor de termodinâmica quando eu fazia engenharia, eu queria entender o que é entropia. Pô, a entropia é a medida da desordem do universo. Eu sempre dou esse exemplo, né, que é o mais fácil. Você pega um bujão de gás e abre aqui nessa sala, aquelas coisas se espalham. Isso é um sentido natural com que as coisas se dão. Eu presencio esse sentido. Se eu tivesse gravado isso, eu posso pôr um filme de trás para frente. Mas na natureza, eu nunca presencio aquelas moléculas se juntando e entrando no bujão de gás. Então, essa lei natural de desordem, de tendência à desordem, que é a lei da matéria, está presente em tudo. A gente chama também a lei da reversibilidade ou irreversibilidade, porque eu presencio na natureza uma semente virar árvore, mas eu nunca vou presenciar a árvore virar semente. Então, tudo tende assim para uma certa desordem. Agora, o espírito, o papel do espírito na matéria é trazer a ordem. Então, tudo que tem vida, eles percebem, quando você pega uma ameba, que é uma, sei lá, eu não entendo de biologia, mas você pega aquele negócio pequenininho, até chegar na complexidade do ser humano, isso veio crescendo em ordem. E dentro da gente, na nossa mente, nos processos, tudo que a gente faz é organizar as ideias, aprender línguas, aprender idiomas, desenvolver cultura. Tudo se dá pela força do espírito, lei da sintropia. Acontece que esse termo, lá em 79, não havia sido cunhado. A gente falava na negentropia, só que é um termo antipático, negentropia, aí eles cunharam esse termo sintropia, que liga com essa ideia de sinergia, sincronia e tudo mais. E aí você começou a falar em sintropia. Tá? Isso lá em 79. Aí o Francisco ali me falou uma outra coisa naquela época, com isso eu vou encerrar a minha fala. Né? Ele falou, olha, eu queria que você prestasse atenção em uma outra coisa. De alguma maneira ele percebia que dentro do papel de cada um de nós, para mim, e depois para a Cássia, quando ela foi participando desse projeto, ele sentiu um pouco disso, não sei como nem porquê. Mas aí ele me apresentou esse último autor, chamava Norbert Weiner, e falava sobre cibernética. Cibernética nada mais é do que o que hoje a gente chama de inteligência artificial. Falou, olha, isso aqui, lá no futuro, você vai estar vendo as pessoas discutirem Só tem uma coisa que esse robô, essa máquina, nunca vai produzir. Ele nunca vai ser capaz de ter o sentimento do Bhavana, por exemplo. Então, toda a lógica racional, tudo isso que orienta as empresas hoje em dia, todos esses cursos de gestão, todas essas técnicas cerebrais que eles inventam, elas nunca falam desse lugar do coração, porque eles não sabem fazer essa referência, e isso não é tido ainda como científico. Só que a fórmula, esse grupo está descobrindo isso, identificando com o Shuddha Dharma. Né? Uhum. Então, aí o Francisco me dizia lá no robô, olha, o robô não é um ser vivo. Por mais que você faça o que ele quer fazer, você nunca vai dar esse sopro para ele ter vida. Né? Isso aí, isso aí é o espírito. Então, quando eu faço isso, concentro o seu pensamento na luz do coração. E quando eu redefino tudo a partir daí, quando eu redefino sistemas de gestão, quando eu redefino a filosofia, e eu posso fazer isso com as ferramentas. Você tem um novo olhar. A gente atua dentro desse conceito do Shuddha Dharma de egrégora. Quando a gente atende isso, a gente está caminhando no sentido dos mestres, ao mesmo tempo de materializar o que a gente quer, né? Não, só queria, assim, só para complementar o que o Rubens falou, você sabe que eu trabalho na universidade. A questão da gestão na universidade, eu sempre procuro levar aquilo que a gente trabalha no Shuddha Dharma, porque são muitos anos, né, convivendo com essa filosofia, com as pessoas que atuam de uma forma diferente, e tem uma coisa que eu vejo que é muito interessante na universidade. A minha gestão é uma gestão diferenciada. E muita coisa vem da intuição, que eu só acho que é válida quando a gente tem conhecimento. Porque quando eu uso essa palavra intuição, o pessoal critica muito na universidade. Mas, assim, não é porque é intuitivo, não é que vem de uma forma assim aleatória, ele vem porque a gente estuda, conhece,
e pratica, que é principalmente a ação, né, no dia a dia, a nossa ação. E a gente tem conseguido alguns resultados. Então, em função desse trabalho. E eu me lembro também das conversas com o Francisco, que ele falava muito sobre isso, qual era o meu papel na universidade. Então, antes de tudo, eu sou professora, que eu gosto, é uma área que eu conheço, mas dentro da sala de aula, eu também levo para os meus alunos essa questão da ação no dia a dia, de como a gente tem que se portar no dia a dia, como a gente quer uma sociedade melhor, igualitária. A gente está vivendo uma fase que eu acho muito complexa, no mundo todo. E eu acho que esses valores de empatia, sensibilidade, intuição, eles têm que ser valorizados agora, atualmente. Muito mais do que num passado onde essas questões não eram colocadas. Então, eu acho que é importante esse grupo para a gente conseguir espalhar essas ideias e levar esse tipo de ação para os gestores, para as pessoas que estão trabalhando com os nossos estudantes. E, assim, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui nesse grupo, né? Eu sempre falo, o Rubens, ele acho que já complementou mais ou menos ele colocou aquilo que eu gostaria de falar também, mas eu acho que cada um tem um papel muito diferenciado, porque a gente trabalha numa equipe muito forte. Agora a gente tem que encontrar o caminho para levar isso para um público maior. Então, acho que essa é a questão que a gente está discutindo aqui. Lá quando eu vejo na universidade, eu vejo as pessoas assim, a gente é um todo ali. Então, todos os projetos que eu desenvolvo, eu convido todas as pessoas a participarem, porque existe ainda essa questão de não considerar o pessoal da limpeza, por exemplo. Eles estão nos projetos que a gente desenvolve. Todos, o pessoal da limpeza, os estudantes, professores, administração. Então, isso eu acho que faz a diferença, sabe? E você está atento a cada segundo, porque a gente não pode vacilar nem um segundo, porque senão é outro lado. Então, acho que isso é um trabalho muito importante.